Queridos, aquele que quer ter comunhão, aquele que quer aprender, aquele que quer, ele tem que estar bem perto, sensível, com os olhos atentos. Vocês lembram da passagem lá de Marta e Maria? A incomodação de Marta, porque Maria ficava ali aos pés de Jesus, e eu creio que esse texto, quando fala aos pés, é literal, ela estava muito perto ali dos pés de Jesus. E quando Marta chegou, Jesus, olha, o que a minha irmã está fazendo é algo ridículo, porque na cultura não podia uma mulher ficar ali naquele contexto. Pede a minha irmã para sair desse papel constrangedor, e fala com ela para vir me ajudar. O que Jesus disse? Marta, Marta, andas inquieta. Maria escolheu o quê? A melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então, queridos, sempre quando você puder, ocupe os lugares mais pertos. Amém? Glória a Deus. Esse final de semana foi falado sobre o tema da identidade. E aí eu te pergunto, o que nós entendemos com identidade? Qual que é a reflexão quando nós falamos quem você é? É uma pergunta que parece ser muito simples, mas ela traz consigo grandes reflexões. Quem você é? E na maioria das vezes, quando nós falamos da nossa identidade, é natural que a gente fale daquilo que nós fazemos, daquilo que nós temos. Certa vez eu ouvi a história de um homem muito bem sucedido na área do agro. Ele faturava bilhões por ano. E uma certa vez um homem perguntou para ele: quem você é? E ele respondeu: olha, eu sou empresário na área do agronegócio, tenho tantas mil cabeças de gado, mexo com isso, com aquilo. E aquele homem respondeu, falou assim: não, mas isso não é quem você é. Eu estou te perguntando quem você é. E ele mais uma vez na tentativa, falou: olha, eu mexo com isso, eu faço isso, eu tenho negócios internacionais. E começou a dar essa resposta. Aquele homem calmamente lhe respondeu mais uma vez: isso não é quem você é. Eu estou te perguntando quem você é. Aquele homem então se emudeceu, ficou calado por um tempo. E aquele moço que fez aquela pergunta para aquele empresário disse assim: olha, eu vou ali no banheiro tomar um café, vou no banheiro, eu volto daqui 5 minutos. E aquele homem, quando voltou, encontrou aquele grande empresário olhando na janela para suas grandes fazendas, atônito. E quando aquele homem chegou, tocou no ombro e disse: e aí? Quando ele virou, aquele homem estava em lágrimas e disse: por favor, me diga quem eu sou. É sobre isso que eu quero falar essa manhã com vocês. Eu quero contar e que a gente reflita na história de 2 homens que tiveram o encontro com Jesus, mas tiveram resultados completamente diferentes. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. É um texto muito conhecido e fala da história de um jovem rico. Por isso que eu fiz questão de chamar jovens para frente. E eu vou fazer uma pergunta aqui e eu quero saber se tem gente corajosa essa manhã para levantar a mão. Quem aqui quer ser bem sucedido? Levanta a sua mão. Mais uma vez. Quem quer ser bem sucedido aqui, levante a sua mão. Coisa boa. Então o culto hoje é para você. Amém? Lucas 18, versículo 18 a 30. E perguntou-lhe um certo príncipe,
ou jovem, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas são impossíveis aos homens, mas são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Amém? Agora, passa uma página aí. Vá para Lucas capítulo 19. Nós vamos ler uma história muito conhecida, a história de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era muito bem. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, e porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma árvore para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É tão interessante porque quando a gente vai olhar para a história desses dois homens, eles refletem para mim e para você, é que todo homem, ele busca um sentido para a sua vida. Todo homem, ele busca ter uma garantia, uma certeza de um futuro.
todo homem e toda mulher está em busca de ter a garantia de morar no céu. Sim ou não? Fala a verdade, quem aqui quer morar no céu? Amém. Coisa boa. Aquele jovem, a pergunta daquele jovem era uma pergunta legítima. Bom mestre, como que eu faço? Como que eu faço? Como que eu faço para ir para o céu? Ontem, na parte da tarde, eu estava conversando com um jovem, e foi muito interessante a conversa, porque ele estava dizendo que estava num processo de caminhada, de conhecer o Senhor, que muita coisa ele ainda não entendia. E eu disse para ele assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Se você descobrisse hoje, na Bíblia, que não existe inferno, e que ninguém vai para o inferno, o que você faria? Ele rapidamente me respondeu: eu vou viver minha vida. Eu vou arrumar as moezadas, eu vou voltar a mexer com droga, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Ou seja, a resposta dele foi uma resposta muito sincera. Ora, se não tem inferno, se ninguém vai ser condenado ao inferno, só que ele falou assim: não, mas eu vou continuar amando Jesus. E eu disse para ele: é impossível alguém querer amar Jesus e querer se entregar às coisas dessa vida. Por isso a pergunta do jovem: como faço para herdar o reino dos céus? É algo que afeta todo o cristão. Por quê? Porque o Evangelho, queridos, por um grande período na história da igreja, ele foi dado a nós por dois motivos: ou pelo medo, ou pela cobiça. Pelo medo porque se você não entregar sua vida para Jesus, você vai para o inferno. E eu não estou dizendo que o inferno não existe, ele existe, e Jesus falou muito sobre o inferno. Mas o ponto é que nós proclamamos ou acreditamos um dia que o Evangelho é para nos livrar do inferno. E aí então a gente se rende supostamente a Jesus por medo do inferno. E por outro lado, a gente tem a cobiça de querer, como o jovem rico: como faço para herdar o reino? Você quer ir para o céu? Você quer andar nas ruas de ouro? Você quer no mar de cristal, onde não tem dor, não tem choro, o Senhor enxugar lá todas as lágrimas? Ah, eu quero. Quem não quer, irmãos? Todos nós queremos. Só que o grande ponto é que o Evangelho não limita em tirar a gente do inferno e levar a gente para o céu. O Evangelho consiste em entrar na vida do homem e o levá-lo a Deus e não para o céu. Sabe aquele versículo que diz assim: eu sou o caminho? Jesus diz: a verdade e a vida, e ninguém vai para o céu se não for por mim. Foi isso que é o versículo que diz? Ninguém vai para quem? Para onde? Para o Pai. João capítulo 14, Jesus disse: vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu vos levarei para onde? Para onde? Para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, o que eu quero trazer para nós essa manhã, queridos, é que nós precisamos de quebrar fundamentos errôneos. O inferno existe? Existe. É para todo aquele que rejeita, ele existe. Jesus disse que haverá ranger de dor, verme não morre, o sofrimento eterno. Sim, o céu existe, existe. Mas o ponto é que quando esse jovem faz essa pergunta, Jesus queria tocar profundamente no seu coração. Sabe por quê, queridos? O Evangelho consiste
em Jesus entrar na sua história e te levar de volta para você ter um relacionamento com o Pai. Por isso, não tem como entrar no reino dos céus quem não tem um relacionamento com o Pai. Ou seja, o ponto que nós temos que entender é que o Evangelho não é um convite para a Disney. O Evangelho é um convite para entendermos quem nós somos. E aí, quando esse jovem fez essa pergunta, Jesus falou: bom, deixa eu te fazer alguns questionamentos aqui. E aí Jesus disse para ele: olha, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. E qual foi a resposta daquele jovem? Uai, então, tá tudo bem, por quê? Porque eu sou um crente religioso. Eu sou um crente moralista. Ele guardava todos os mandamentos. E ele disse: eu guardo desde a minha mocidade. Quem aqui caminha com Jesus desde a sua infância? Levanta a mão. Coisa boa, coisa boa. Eu desde a época que era um banguelo, careca, se bem que, né? Mas só não nasci na igreja que eu acho que ela estava fechada no dia. Mas minha vida toda, sou como esse jovem rico, conheço desde pequeno. Mas é tão interessante, porque mesmo aquele jovem tendo guardado os mandamentos, os seus fundamentos não estavam nos mandamentos que ele guardava. Por quê? Porque quando Jesus olha para ele, falou: olha, você guarda então os mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não... Tá ótimo, então uma coisa, o quê? Uma coisa te falta. Ah, irmãos, essa uma coisa, Jesus tocou em todo o centro daquele homem. A ordem de vender tudo e seguir a Cristo revelou a sua verdadeira identidade e também as suas fraquezas. É tão interessante, irmãos, porque ao longo da história de Jesus, sempre antes de Jesus se revelar a alguém, ele primeiro revelava quem essa pessoa era. Vocês lembram da mulher samaritana? Vocês lembram da mulher samaritana, João capítulo 4? Quando Jesus vai ao encontro daquela mulher, e a mulher pede água, e Jesus começa ali uma conversa com ela. E quando Jesus vai se manifestar a ela, Jesus faz uma pergunta que toca na sua identidade. Ele fala assim: mulher, onde está seu marido? Chama o seu marido. Eita, Jesus tocou na fragilidade daquela mulher. Sabe por quê? Porque aquela mulher procurava a sua identidade nos homens. Aquela mulher tentou se completar nos homens. Quem aqui já ouviu sobre encontrar a sua cara metade? Hã? Conversa fiada. Vou fazer uma pergunta aqui para todos os casados. Todos. Eu sei que tem irmãos aqui recém-casados. Eu olho, tem irmãos aqui que já tem mais de 40, 50 anos de casado. Eu quero te fazer uma pergunta no nome de Jesus. Sua esposa conseguiu te completar? Seu marido conseguiu trazer o propósito para a sua existência? Não. Porque se marido completasse mulher e mulher completasse marido, nós não tínhamos tanto problema de divórcio como nós temos hoje. Mas a gente acredita que marido pode completar uma mulher e mulher completar o marido. Querido, isso é uma loucura. Sabe por quê? Porque você não tem que encontrar a sua cara metade, você tem que encontrar alguém que seja inteira em Deus. E quando você encontra alguém que é inteiro e você é inteiro, dois inteiros estando juntos se completam em Deus. Eu sou prova disso.
Quando eu passei por uma crise, onde eu, como esse jovem, cismei de querer ficar rico. Comecei a entrar em investimentos, em bolsas de valores. Comecei a me viciar em todo dia ficar ali como um joguinho, esse joguinho de tigrinho. Eu ficava na bolsa de valores. Perdi um carro, perdi 2 carros, perdi 3 carros, perdi 4 carros, perdi 5 carros, perdi uma casa, perdi 2 milhões de reais, fiquei devendo muito dinheiro no banco, devia amigos, e eu ficava ali, ó, eu quero. E aí a minha identidade começou a ser deformada. Por quê? Porque eu comecei, em nome de Jesus, servir um outro Deus. Por isso que Jesus, queridos, disse na Bíblia mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa. Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores. E por que eu pedi os jovens para que se sentassem mais perto? Sabe por quê? Porque eu sei que muitos que estão aqui, num dado momento da sua vida, serviram a outro Deus. E vocês que estão estudando, vocês que estão se projetando para ser alguém, ei, no nome de Jesus, eu te peço, não ceda às pressões do mundo, onde você precisa de ser algo para ser aprovado, que aquilo que você tem é aquilo que você é. Não faça isso. Não faça isso. Não procure ser um médico porque dá dinheiro. Não procure ser um advogado porque dá dinheiro. Mas procure ser um médico para manifestar a glória de Deus em tudo que você fizer. Eu conheço gente que tem pós-doutorado que é frustrado. Por quê? Porque ele queria, um dia ele falasse, você tem que fazer porque dá dinheiro. Ou seja, ele cedeu à pressão de servir a um outro Deus. Uma outra perspectiva, que eu estava conversando com aquele jovem ontem, e eu disse para ele: deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tudo está bem na nossa vida, quando o dinheiro está sobrando, quando não tem enfermidade, quando todos os nossos planos são executados perfeitamente de acordo com aquilo que a gente desejou, qual que é o sentimento que a gente tem? É o sentimento que a gente está no centro da vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não? Quem em sã consciência pode pensar, tudo está bem? Ixi, rapaz, será que Deus está comigo? Está tudo bem. Será que Deus está comigo? E ao contrário também é a mesma coisa. Quando o cara não consegue emprego, quando o trem está difícil, quando a mulher só reclama, quando está doente, e quando, né? Qual que é o sentimento? Rapaz, o que eu fiz? É possível, tem legião de demônio aqui. Onde está Deus? Não é assim? Será que eu piquei cebolinha na tábua de Moisés? Não é possível porque eu estou vivendo isso? A gente começa a questionar onde está Deus. Onde está Deus que eu estou vivendo esse caos da minha vida? Onde está Deus que eu estou vivendo essa depressão da minha vida? Onde está Deus nessa angústia que eu estou vivendo? E isso também, queridos, é uma construção de uma religião romana. Sabe por quê? Quando a gente vai estudar a história de Israel, em muitos momentos onde Israel não tinha guerra, não tinha perseguição, tinha prosperidade, levantava profetas, assim como Isaías capítulo 1, diz assim: assim diz o Senhor, porque vocês pensam que está tudo bem, Deus está com vocês? Assim diz o Senhor, Deus já está longe de vocês há muito tempo. Deus não suporta a cantoria de vocês. Se vocês fechassem a porta do templo e parassem com essas cantorias, vocês iam fazer um favor para Deus. Deus não suporta a hipocrisia do coração de vocês, quando vocês esquecem a viúva, esquecem os órfãos. Ou seja, nós criamos para nós uma mentalidade de quando tudo está bem, Deus está conosco. Quando tudo está difícil, Deus está longe de nós. Agora vai estudar um pouco da história da igreja. Vai estudar um pouco da história dos mártires. Vai estudar a história de Paulo. Quando Paulo foi apedrejado, quando Paulo foi decapitado, antes de ser decapitado foi preso várias vezes, picado de cobra, naufrágio. Vamos ser sinceros,
um currículo como o de Paulo, de tanto sofrimento, a gente não tem como dizer que aquele homem era um homem próspero, que aquele homem era um homem de Deus. O que é isso? Sabe por quê? Porque a gente tem essa consciência de que problema, de que aflição, de que luta é a ausência de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 1 diz assim: tendes por motivo de grande alegria o passardes por tribulação. 2 Coríntios capítulo 1, Paulo diz assim: eu oro para que com a mesma consolação que eu fui consolado, eu console também os outros. Ou seja, queridos, a bem da verdade é que em todo o processo que nós passamos, de dificuldades na nossa vida, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado ao de Cristo. E não repelir os problemas como se fosse a ausência de Deus. Não, queridos. Jesus é o Jesus do barco no meio do mar agitado. Jesus é aquele que estava e está com contrito e aflito de coração. Então, quando Jesus vai revelar a esse homem, Jesus disse para ele: uma coisa te resta, que é o quê? Vende. Parece que Jesus foi cruel, porque ele poderia ser menos cruel. Fala assim: dá tudo e me segue. Dá tudo, né? Porque vamos supor que aquele homem tinha 10 fazendas. Dá para os outros e vem me segue. Mas ele parece que foi um pouco mais fundo. Ele falou assim: não, vende. Porque uma coisa é você ter fazenda, outra coisa é quando você vende a fazenda, o dinheiro está na sua conta. Você fala: meu Deus, né? E Jesus disse o que? Aonde está o teu tesouro, ali estará também o quê? Teu coração. Então vende. Deixa eu te mostrar o tanto de best-seller que você tem. Faz-me rir. Vende primeiro. Depois que você vendeu, você vai olhar para aquilo tudo e você vai dar para os pobres. Você vai ter um tesouro no céu e você vai vir e vai me seguir. E o que a história diz? Que aquele jovem saiu dali, o quê? Triste. Por que ele saiu triste, irmãos? Porque em nome de Jesus, ele servia um outro Deus. Porque em nome de Deus, ele tinha todo o arquétipo, o evangelho, gospel. Ele era aquele menininho perfeito, mas tinha um outro Deus na vida dele. E Jesus disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, queridos, aquele jovem retirou-se dali triste, porque quando nós não temos a nossa identidade em Cristo, o que Jesus pede para nós é muito pesado. Quando o nosso firme fundamento não está em Jesus, tudo se torna pesado demais. Queridos, eu não estou fazendo uma apologia aqui no nome de Jesus contra dinheiro. Eu seria aqui um hipócrita. Se você quiser anotar o número do meu Pix, eu te falo agora. Não é sobre ter dinheiro, é quando o dinheiro define a sua segurança. Quando a sua conta está negativa, você se sente como? Você se sente confiante em Deus? Você se sente alguém que está no centro da vontade de Deus? Eu confessei para uns irmãos, eu tive agora no carnaval ministrando lá em Panorama, divisa com Mato Grosso do Sul, numa conferência de uma igreja muito querida. Eu saí de Belo Horizonte, rodei 2.500 quilômetros com a família. Na volta, nós passamos ali 3 dias ali em Olímpia, né? Naqueles parques ali. Coisa maravilhosa, irmãos. Gente, mas foi bom demais. Foi tão bom, mas tão bom, que nos 3 dias que eu estava lá, eu nem abri a Bíblia.
E eu falo isso com vergonha. Sabe por quê? Porque esse é o perigo que nós corremos, de estar distraído. Sabe por quê, queridos? O dinheiro traz uma falsa sensação de controle. Quem tem dinheiro tem poder. Quem tem dinheiro tem tomada de decisão na mão. Quem tem dinheiro tem acesso. Quem tem dinheiro não pergunta a Deus o que deve fazer. Por quê? Porque o grande desafio não é ter dinheiro. O grande desafio é quando o dinheiro te tem. E muitos cristãos, o dinheiro tem sido o Deus da sua vida. Queridos, no nome de Jesus eu falo com temor. Se toda decisão que você toma é pautada no dinheiro que você tem na conta, você serve um outro Deus. Cadê o glória a Deus, irmãos? Cadê o aleluia? Se a vida do homem, apóstolo Paulo disse, consiste somente nas coisas dessa terra, então nós somos os homens mais miseráveis desse mundo. Se eu e você definimos o que é bênção de Deus, se todos os sonhos que você tem consistem somente nas coisas desse mundo, o apóstolo Paulo diz, então nós somos os homens mais miseráveis desse mundo. Aquele jovem saiu dali triste, porque ele tinha um outro Senhor sobre a vida dele. E eu paro aqui, respira fundo aí, irmãos. Nós demos só o primeiro passo. Pergunta aí para o Senhor. Qual tem sido o Senhor da sua vida, irmãos? Semelhantemente, nós temos a história agora de Zaqueu. Uma história muito conhecida. Tem até uma canção, né? Que ficou famosa, estourou em todas as rádios, tocou até nas boates, né? A música do Zaqueu, né? A música estourou, completamente antibíblica. Não, está contando história. Não, está contando história errada, né? Porque é o perigo que a gente corre, da gente pegar um texto bíblico fora do contexto, contar ele errado e o povo acreditar, né? A música fala o quê? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, chamar a sua atenção para mim. Zaqueu queria chamar a atenção de Jesus, irmãos? Não, ele subiu porque ele era baixo. A história vai dizer que ele era baixo. Deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver. E não foi ele que queria chamar a atenção de Jesus. Pelo contrário. A história vai dizer que quando Zaqueu subiu na árvore, deixa eu contextualizar um pouquinho, naquela época, irmãos, homem não é como hoje, que usava calça. Os homens usavam vestidos, não é? E não tinha cueca também não, irmãos. Não é? O que isso significa? Significa que Zaqueu, sendo homem, usando aquele tipo de roupa, subir numa árvore, ele estava correndo dois perigos. Primeiro, que ele estava correndo um risco de todas as suas vergonhas e intimidades serem expostas. Segundo, ele como um homem respeitado, sendo o chefe do cobrador de impostos, por mais que ele era totalmente odiado pelos judeus, mas ele tinha um cargo de elite. A Bíblia diz que ele era rico. Ele então toma esse papel de ridículo, alguém que é rico. Cara, que papelão. Ou seja, a atitude de Zaqueu o levou a cometer riscos. Para que ele subisse naquela árvore, ele teve que humilhar, irmãos. Não acredito que eu estou fazendo isso. Mas ele subiu. Ele se expôs ao ridículo. Ele queria saber que homem era aquele, que toda a cidade estava dizendo.
Aquele homem era diferente, eu quero saber quem que é esse homem. E aí, irmãos, diferentemente do jovem que procurou Jesus, foi Jesus que olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na sua casa. Deixa eu dar só um parênteses aqui. Ontem a gente teve um período aqui de perguntas e respostas, debates, né, onde meio que fez uma sabatina aqui com os pastores, né? Eles mandavam as perguntas no secreto, né? Aí a gente via assim, tinha umas perguntas que a gente até passava, né? Mas teve uma pergunta muito interessante, que fala assim: tem como um petista ser crente? Tem como um petista ser crente? Essa pergunta, irmãos, ela traz consigo uma certa preocupação. E eu não estou aqui jamais para levantar bandeira política, porque toda vez que a igreja na história quis assumir lugares políticos, deu ruim. Quando a gente vai estudar a história da igreja, quando Constantino, quando entregou para ser a religião oficial de Roma, deu ruim. Eu não estou aqui para isso. Eu sou um conservador. Mas o ponto é, queridos, que Jesus não nos autoriza a dizer quem senta na mesa de Jesus. Pelo contrário. É Jesus que convida quem senta na mesa. E se você tem dificuldade para lidar com quem senta do seu lado na mesa, o problema está com você. Sabe por quê? Porque a gente só quer sentar com gente igual a nós. E Jesus disse assim: ame aqueles que vos perseguem. Sabe quem era Zaqueu no contexto do povo judeu? Ele era como um político corrupto dos nossos dias. Eu não vou pedir para você falar não, mas só imagina alguém que você na sua cabeça, numa figura política, odeia e queria morto. Se falar não. E se você falar que ele é careca, eu vou orar por você. Imaginou aí? Imaginou? Agora, faz agora um processo comigo de transição. Pega esse cara, agora coloca ele lá em cima da árvore. Dói, não dói? Não pode, Jesus não pode entrar na casa desse cara. Não. Jesus não pode. E sabe o que Jesus, quando ele falou, eu vou entrar na sua casa, Zaqueu, Jesus causou um problema com os religiosos. Porque, peraí, o quê? Como Jesus pode entrar na casa desse homem que traiu a sua pátria, um homem que traiu os judeus e se vendeu para o Império Romano? E sabe como é que funcionava o processo de coleta? O Império Romano chegava para o cobrador de impostos e falava assim: ó, esse ano você tem que me trazer 1 milhão. O que você trouxer acima é seu. Deixa comigo. Arrecadava 2, arrecadava 3 e colocava altas taxas em cima dos judeus. Como que os judeus o via? Até parece com algum governo que recentemente, mas não vou entrar nisso. Vamos continuar aqui. Aquele homem era odiado pelo seu povo. E quando Jesus toma a decisão de olhar para o odiado e entrar na casa do odiado, ele causa uma divisão em todo o processo religioso. Porque o processo religioso era construído em cima dos méritos, da produção, das obras humanas. E Jesus então entra na casa
do Lula, entra na casa do Bolsonaro, entra na casa do Alexandre de Moraes. Ele entra na casa de todos aqueles homens que eu e você, em nome de Jesus, queremos mortos. Sabe por quê, queridos? A gente acreditou naquela frase que bandido bom é bandido morto, mas bandido bom é bandido salvo. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E se você tem dificuldade, querido, de entender que no céu você vai conviver com aqueles que eram bandidos nessa terra, ei, meu irmão, repensa seu cristianismo aí. Jesus entra então, irmãos, na casa desse bandido e mostra que a salvação muda completamente os fundamentos e como alguém enxerga o mundo. A resposta que Zaqueu deu ao chamado de Jesus foi completamente diferente da resposta que aquele jovem rico deu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o fato do reino ter entrado, aquele homem começou a observar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e aquele homem, talvez a Bíblia não escreve dessa forma, mas eu imagino que aquele homem disse: meu Deus, a minha vida toda eu fiquei correndo atrás do vento, eu fiquei correndo atrás de dinheiro, e aqui está o meu bem de maior valor na minha frente. Jesus, a partir de hoje eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Zaqueu, ele teve um encontro, e esse encontro transformou a identidade de Zaqueu. E quando a identidade de um homem é transformada, ele mexe nos fundamentos e na confiança que os homens e mulheres têm. Por isso que eu gosto tanto daquele provérbio que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Quando eu estava nas minhas loucuras de day trade, eu não dormia. Só que quem mexe com bolsa de valores e investimentos vai entender um pouquinho. Eu entrei num vício profundo de dependência. A bolsa de valores abre 10 e fecha 5. Só que 10 horas da noite abre a bolsa de Dalian na China. Aí eu ficava 10 horas da manhã, já começava o aplicativo, entrava no site chinês e via como é que estava o gráfico do minério, para saber no outro dia, aquela coisa toda. Eu estava servindo a um outro Deus. Mas eu sou um ministro de louvor, eu sou um homem espiritual, eu guardo os mandamentos. E aí, queridos, em nome de Jesus, eu negociei os meus valores. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque assim como o apóstolo Paulo diz, eu digo, com a mesma consolação que eu fui consolado. Tem pessoas aqui essa manhã que precisam também de ser consoladas, que têm feito do dinheiro o seu braço, a sua confiança. Homens que, se tirar o dinheiro, ele vai sentir um nada, porque é o dinheiro que define a sua segurança. Ei, queridos, o Senhor quer te consolar e transformar. O Senhor quer entrar na sua casa essa manhã, quer mudar os seus fundamentos. Eu fiquei observando, e aí me perdoe os fortes, todo momento de oferta dava um sentimento de constrangimento. Como é isso? Tinha que justificar o porquê que estava dando oferta. Não, porque a gente sabe como é que é, né? A gente não cobrou inscrição, tem todo um custo, a gente tem a cafeteria. Por favor, gente, toma café e tal, aquela coisa toda. Hoje tem tiradores profissionais de oferta. Tem as técnicas neurolinguísticas. Hoje eu trabalho numa empresa de importação,
E o dono da empresa falou: Mário, eu quero que você faça um curso comigo. 6 dias, eu fui no curso. Inteligência emocional. Esses grandão aí. Tem muita coisa que é legal. Mas, irmãos, se você não tem um firme fundamento, você é levado por esses ventos de doutrina. É um perigo, irmãos, que todos nós corremos. Sabe por quê? Momento de oferta e dízimo, a gente não tem que criar artefatos, argumentos, gatilhos mentais para convencer a igreja a dar. E o que a igreja mais tem feito é convencer as pessoas por 2 gatilhos: medo e a cobiça. Se você não der, o devorador, ai, 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 o migrador, o devorador, ai, ai. Ele dá por quê? Por medo. Eu não quero devorador não. Hã? Ou então, rapaz, se você der, Deus vai te abençoar, Deus vai te... Aí você já imagina, né? Cobiça. O medo ou cobiça. E você tem dado talvez dízimo há anos para um outro Deus. Sabe por quê? Romanos capítulo 14, Paulo diz: quem deu a ele para depois receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Então, queridos, hoje o desafio que nós temos que ter não é ter uma relação de medo ou de cobiça com dinheiro, mas é entender que tudo que nós temos está em Cristo Jesus. Tudo que nós temos está em Cristo Jesus. Estou sentindo essa igreja mais fria. A última vez que eu vim aqui, ela estava mais pentecostal, irmãos. Era glória a Deus para cá, glória a Deus para lá. O que está acontecendo? Hã? Ô irmãos, como eu queria encher o ego de vocês. Como eu queria. Mas a Bíblia não me permite, irmãos. Porque no dia que eu tentei servir um outro Deus, eu perdi meu casamento, perdi minha casa, perdi os amigos, fiquei 2, quase 3 anos com 20 ligações todo dia de cobradores me ligando, e Deus me quebrando meu orgulho, quebrando. Sabe por quê, queridos? Uma hora a conta chega para todo mundo. Não tem esse negócio de almoço de graça não, irmãos. Se você está comendo de graça, alguém está pagando. O dinheiro me fez enganar a minha esposa. O dinheiro me fez enganar os meus amigos. E eu vivi um dos momentos mais profundos e sombrios na vida de um homem. Eu me senti o pior dos homens. E o diabo trazia ao meu coração: você que um dia já foi tão usado, você já recebeu tanto testemunho, tanta tapinha nas costas de gente que foi abençoada. Agora você, olha como é que você está. Mas louvado seja Deus que nos momentos mais sombrios e profundos, Ele estava comigo, irmãos. Salmo 23 diz: ainda que eu ande
pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu tive que procurar todos. O banco me ligava, eu atendia. Às vezes falava 30 vezes a mesma coisa. No final eu falei assim: olha, eu quero pedir perdão, eu fiz errado. Eu não deveria ter feito isso, me perdoa. Eu vou pagar. E o Senhor tem, pela misericórdia e graça de Deus, irmãos, Ele alinhou o meu coração e as minhas intenções nele. E quando eu estava no meio do caos, sentava assim e fazendo as contas, eu falei: meu Deus, se eu trabalhar 20 anos eu não vou conseguir pagar essa dívida. Como que eu vou fazer, Senhor? Como que eu vou fazer, Senhor? Além da dívida, eu tenho 3 filhos para criar, Senhor. Eu tenho um casamento, Senhor, que está destruído. Como que eu vou fazer? E aí eu entendi algo, queridos, que é o que Samuel disse para Saul: Saul, mais importa obedecer do que sacrifícios vazios. E aí eu busquei, irmãos, nesse processo. E aí no meio do processo ainda eu fui presenteado por um sequestro. Eu fui sequestrado, 3 bandidos pegaram e levaram o carro que era emprestado da minha irmã. Levaram a minha aliança. Eu estava com o casamento destruído, mas levaram a aliança. Eu tinha um relógio que era uma lembrança que eu tinha da minha mãe. Arranca o relógio também. O computador, que era o computador que eu trabalhava, que era o computador que era a minha ferramenta de trabalho, levou também. Falei: meu Deus, minha vida já está toda arrebentada, agora um sequestro. E aqueles homens começaram a me bater, quebraram os meus dentes. Você vai morrer, você vai morrer. 1 hora rodando comigo, irmãos, até que eles me desovaram num lugar que eu não conhecia. Eles saíram para um lado, eu saí correndo para o outro. Eu estava em total desespero, que eu entrei num lote vago, onde só tinha mato, e fiquei ali escondido atrás do mato. Falei: meu Deus, se esse povo voltar aqui, eles vão me matar. E aí de repente eu falei: não, eu tenho que procurar ajuda. E saí correndo, desembestado pela rua. Achei uma portinha, entrei na portinha. Era um lugar de manutenção de geladeira velha. E eu entrei ali, o homem quando me viu ficou desesperado. Pensou que eu que estava assaltando ele. Falei: moço, por favor, me ajuda. Eu acabei de ser sequestrado. Levaram tudo, me bateram. Aonde que eu estou? E ele falou assim: moço, aconteceu isso semana passada, está acontecendo demais aqui. Aconteceu semana passada, só que eles mataram o homem. Ai, irmãos, naquele exato momento, eu entendi que Deus estava me chamando para algo que eu não podia mais tentar fugir. E eu perguntei: moço, mas aonde que eu estou? Ele disse: você está num bairro que chama Morada Nova. Eis que faço nova todas as coisas. Saí dali, irmãos, fui embora para casa, isolado. No outro dia o Senhor me levantou 5 horas da manhã para orar, para agradecer. E aí o Senhor falou comigo: escreve, pega um papel, escreve tudo que os sequestradores levaram. E aí eu coloquei: levaram o carro, levaram meu computador de trabalho, levaram o relógio, levaram a aliança. Anota tudo. Eu anotei. E o Senhor começou a ressignificar. Para que serve o carro? Para muitos é símbolo de status, mas um carro serve para o quê? Para te levar você num destino ao outro, sim ou não? E quando eu coloquei, o Senhor falou assim: eu sou aquele que conduz o seu destino.
a sua história. O que mais? Eles levaram, Jesus, o meu Maczinho que eu trabalho, O que significa o computador? A minha ferramenta, meu sustento. Eu sou aquele que te sustenta. E aliança, o que significa? Casamento. Eu sou aquele que vou entrar na sua casa e restaurar o seu casamento. Relógio, para que serve? Para dar referência de tempo. Eu sou o dono do seu tempo, estou restaurando todas as coisas. E olha que o reloginho da minha mãe nem valia muito dinheiro não. Era mais uma questão sentimental. E abre um parênteses do parênteses aqui. Quando eu estava aqui a última vez, no final do culto, um jovem me procurou em lágrimas. E me disse assim: Mário, como o Senhor falou comigo essa noite. E ele falou muito sobre o relógio da sua mãe, sobre o tempo. E eu senti no meu coração, e aí ele tirou do pulso esse relógio aqui. E ele falou: por favor, aceite. Quem sou eu para não aceitar, irmãos? Orei com ele, peguei o reloginho, coloquei no bolso. Eu não sou ligado a essas coisas, irmãos. Mas quando eu cheguei em casa, tirei o relógio do bolso, fui lá. Eu já vi essa marca aqui naquelas propagandas de golfe. Sabe aqueles Tiger Woods? Aquele esporte de golfe. Falei: rapaz, eu já vi essa marca aqui. Aí eu vou para a internet. Esse relógio aqui, irmão, custa uma moto. Custa 16 mil reais. E quando eu olhei aquilo, qual que foi o sentimento? Ah, meu Deus, eu vou vender para pagar as dívidas. Eu vou vender para pagar as dívidas. Não. Você vai ficar não pelo valor, mas para você entender uma mensagem. O meu tempo que eu tenho para você é muito precioso. É muito precioso. Um mês depois, irmãos, aonde as contas não fecham, eu fui convidado para gerenciar uma empresa que eu jamais imaginaria entrar. E o que eu planejei para quitar em 20 anos, daqui 1 ano eu quito todas as minhas dívidas. Eu não quero aqui, no nome de Jesus, dar testemunho de universal do reino de Deus, não, irmãos. Não é isso aqui que eu quero dizer, não. Antes minha vida estava assim, agora minha vida está... Não, não é isso. Não é isso. No nome de Jesus. O que eu quero trazer sua atenção é o seguinte: alguém que teve a sua vida encontrada em Jesus, os seus firmes fundamentos em Jesus. Jesus, ele ressignifica toda a história, todo o propósito, toda a vocação daquilo que Deus tem para mim e para você. E eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. A sua vida tem se encontrado como um jovem rico? Onde as coisas definem quem você é? Todo o seu planejamento de vida está em construir só dinheiro, bens? Ou você está disposto, como Zaqueu, a ter um encontro com a verdadeira riqueza, irmãos, e não mais querer construir um relacionamento com Deus na relação de deveres e obrigações, a não mais querer a ação de dar dízimo e oferta por conta do medo ou da cobiça, a viver uma relação de confiança no Senhor. Sabe por quê, queridos? Um verdadeiro cristão, você pode pensar
Que palavra medíocre, mediana. Não. Se de tudo que eu falei, você não guardar nada no coração, eu queria só que você guardasse isso. Um cristão verdadeiro, ele é tão ambicioso, que os olhos dele estão na eternidade, e ele não troca a eternidade por nada efêmero desse mundo. Nada. É muito pouco, irmãos, é muito pouco. Eu trabalhei com homens que hoje têm casas que custam 190 milhões de reais, e eu olho para a vida desse homem e diz: é um miserável, pobre, cego e nu, porque o que ele tem é muito pouco se comparado a quem encontrou aquilo que é de maior valor e riqueza, irmãos. Por isso, queridos, o chamado de Jesus para nós não é te levar para o céu. O chamado de Jesus é transformar a sua caminhada num processo que dia após dia você vai desenvolvendo os seus fundamentos nele, e você jamais vai negociar o reino eterno por coisas efêmeras. Irmãos, eu oro para que Deus levante homens e mulheres bem-sucedidos aqui, mas homens e mulheres que não sejam definidos pelas coisas, mas seja definido pelo governo de Jesus na sua vida. Amém?